Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Você está aí do outro lado da telinha. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus entra neste momento no teu lar, levando cura, libertação. Que o Espírito Santo do Senhor seja com todos em nome de Jesus. Também não esqueça o seu copinho com água, no momento da oração, você colocar aí do lado do aparelho, para você estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-nos de novo. E encha-me de novo, e encha-nos de novo, e encha-nos de novo, e encha-nos de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo, e encha-nos de novo, e encha-nos de novo, e encha a tua igreja, e encha a tua igreja. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós queremos nesta noite pedir o Espírito Santo do Senhor que toca na vida de cada um de nós de uma maneira poderosa, especial, que o mover do teu Espírito Santo nos direciona, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos agora na tua presença, papai, nos abençoa, perdoa os pecados de todos nós, da nossa ignorância, sonda o nosso coração. Nós queremos, papai, fazer o melhor para ti, Senhor. Sonda o meu coração, sonda o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós também quero agradecer ao Senhor pelas vidas que passaram aqui pela manhã, tanto os irmãos como também o diaconato. O Senhor continua abençoando, continua dando bênção sem medida para cada um. Abençoa o nosso Abraão, Senhor, o pastor Marco, toda a sua casa, sua família, que seja alcançada com as bênçãos do alto do céu, de maneira poderosa do teu céu. Pai amado e soberano Deus, também entrega o diaconato agora à noite nas tuas mãos, entrega nossas famílias. Peço, Senhor Deus, faça um milagre na vida de cada um deles, que é a salvação. O Senhor coloca o querer dentro de cada um deles, de vir somar conosco na tua casa, em nome de Jesus. Pai amado e soberano Deus, também entrega a vida do missionário do mesmo, Nicolas, nas tuas mãos. Peço pela vida dele, pela vida de sua casa, dos seus familiares. Senhor, alcança os seus pais de uma maneira poderosa, alcança os estudos do teu servo, Senhor, que ele continua sendo, Pai, essa bênção que ele é na tua presença, em nome de Jesus. Estamos também, ó Deus, no município de
Cláudio nas tuas mãos, Senhor. E ali, ó Pai, venha ter igreja do Evangelho Quadrangular, dessa primeira região ali, Senhor, em nome de Jesus. Prepara o missionário que vai estar ali, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego também os milagres nas tuas mãos, Senhor, unidos. O Senhor abençoe essa nação, esse chefe desse país. O Senhor toca nesses corações, Senhor, que eles possam render a teus pés, que eles possam ver que só o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor opera maravilha no coração desses homens, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos, é no nome de Jesus que nós te agradecemos e entregamos nas tuas mãos no culto desta noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo, e encha-nos de novo, e encha a tua igreja, e encha as nossas vidas, Espírito. Glória a Deus, glória a Jesus. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Espírito Santo, fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Espírito Santo, fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar.
Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, hoje e sempre. Glória a Deus. Vamos agora receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele. Faz palmas bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está assistindo o culto em algum lugar, eu reforço. Coloque do lado desse seu aparelho uma vasilha com água. Dentro de alguns instantes estaremos consagrando ao Senhor para que ela se torne um remédio da tua saúde, mas também venha a ser a unção que você precisa para viver aquilo que o Senhor vai falar, te ensinar, te orientar nesta noite, neste culto, em nome de Jesus. Nós estamos na campanha buscando bênção para outros. Estamos aprendendo a buscar o Senhor por alguém. E estamos na semana do Espírito Santo. E nós vamos ter agora um instante de adoração ao Senhor, de busca desse poder do Espírito Santo pela nossa vida, para a nossa vida. Que você, onde você está, faça também, para você buscar, é só você adorar, é só você glorificar, é só você dizer o nome do Senhor e Ele te encherá de poder. Aleluia, glória, 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 glória. Você que começou a adorar o Senhor, a bendizer o nome do Senhor, então comece a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Glória, 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 glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A Ele seja a honra, seja a glória, a Ele seja a adoração. Glória, 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 glória. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. O Espírito do Senhor está neste lugar para abençoar as nossas vidas. Glória, 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 glória. Ele vem trazendo o que precisamos, Ele vem trazendo o que necessitamos, porque o Eu Sou ordenou. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Comece a adorar o Senhor na beleza da santidade, na sua verdade. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Bendito é o seu nome, ó Pai. Glória, 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 glória. Nós já enchemos e recebemos a unção na entrada da congregação. Recebemos a unção com água, óleo e sal. E agora nós queremos a tua unção, ó Senhor. Derrama teu Espírito, um óleo novo nesta oportunidade. Renova o batismo, renova a unção sobre todos nós, porque estamos na campanha de trazer alguém, de buscar alguém, de levar a bênção para alguém. Então nós queremos, ó Espírito, nos capacita mais, amplie a nossa visão, entendimento. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória.
de nós que queremos ser cheios para ser diferente, ser cheio para atuar no teu reino. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória, 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 glória. Ariamalaça, Icamala, Rimbalaça, Rimbalaça, Ricandalas, 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 Amalaceia, Rimerece, Rimerece, Amalaceia, Roriala, Rimerece, Amalaceia, Imalaceia, Indalace, Andalasima, Indece, Harikandalasca, Inde, Indece, Andalasima, Orialastea, Indalace, Indestea, cheio de Deus, cheio do Espírito, sai do seu lugar, toca nas cadeiras e chama essas pessoas que estão no seu marca-página. Pai, cheio do teu poder, estou chamando agora o Antônio, estou chamando a Débora, estou chamando, Pai, neste momento, a Esther. Eu chamo, Senhor Deus, nesta hora, estou chamando, Pai, a Cidione, estou chamando, meu Deus, o Oséias, estou chamando Cleison, estou chamando, Pai, o Roberto, estou chamando, Pai, para a tua casa, em nome de Jesus. Já vejo-os pela fé, sentados nessas cadeiras, ocupando esses lugares. Estou chamando pela fé, Senhor, porque eu estou cheio do teu poder. Eu profetizo com a minha boca, porque o Senhor usa agora com a boca de cada pessoa que estão aqui neste lugar. Nós, ó Pai, estamos cheios do Senhor, estamos cheios da tua presença e cheios dela. É que nós fazemos o que deve ser feito, que nós clamamos, que nós buscamos, que nós tocamos com as nossas mãos, porque as mãos do Senhor que usa
aquele que não veio, aquele que sumiu. Estou chamando agora a eles que estão no marca-página de cada membro da igreja, que está no marca-página de cada pessoa que participa da congregação. Venha, incomode, meu Deus, estas pessoas. Oh Espírito de Deus, põe o querer dentro deles, põe a vontade, põe a necessidade, cria, oh Espírito Santo, cria a necessidade, cria agora sobre eles, para que eles venham. Aquele que tiver com vergonha, caia por terra. Aquele que tiver preso, que os grilhões das trevas sejam quebrados, eliminados. O que tiver preso a este mundo, seja agora liberto, porque a sua vida pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o seu nome. Nós vamos ver agora a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o seu nome. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em alguns trechos da Bíblia. O primeiro dele é em Mateus 26. Mateus 26, versículo 31. Mateus 26, versículo 31. Glória a Deus. Glória, glória ao Espírito Santo. Que você aí, onde você está, tenha também enchido dele, a presença dele, tenha enchido a tua vida e este lugar onde você está. Mateus 26, 31. Então Jesus disse a seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos mais à frente, no mesmo capítulo, no versículo 69. No mesmo capítulo, versículo 69, que diz: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigiu para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com insistência ou com juramento: não conheço esse homem.
aproximou-se os que estavam ali e disseram a Pedro: com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar que não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vamos mais à frente, lá no Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 37. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 37. Apocalipse 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependa-se a cada um de vocês, sejam batizados em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que acreditaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Amém? Poder sentar. Você que está de pé. Irmãos, glória a Deus por estarmos aqui nessa oportunidade. Hoje nós já estamos no segundo culto. Hoje é o segundo culto que nós estamos realizando. E tenho certeza que Deus está tratando com cada um de nós de uma forma poderosa e especial em nome de Jesus. Porque estamos também na Semana do Espírito Santo, semana que o Senhor tocou em nosso coração para ser realizada. Essa Semana do Espírito Santo, a Semana de Missões. E Deus levou-nos a esse momento de primeiro busca de poder. Quem chegou, no horário, nós oramos, buscamos o poder do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos disso, necessitamos disso. O poder do Espírito Santo é necessário na vida dos cristãos, na vida de qualquer pessoa. O Senhor Jesus, Ele ordenou aos discípulos que permanecesse na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Mas eles já tinham recebido o Espírito Santo, segundo o evangelista São João, quando Jesus entrou na casa e soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Eles não pularam, falaram em outras línguas, ficaram normalmente, mas receberam o Espírito Santo dentro deles. Mas em Lucas diz que, quando era hora de sair para fazer a obra, ele diz: permaneçam na cidade, até que o alto seja revestido de poder. E isso aconteceu numa das festas chamadas de Pentecostes. Depois de mais ou menos 40 dias, após a ressurreição de Jesus. Mas nós vemos que o Espírito Santo é preciso e necessário na vida do homem. Isso desde o princípio, lá no Velho Testamento. Ele já estava sobre as águas porque ele teve que vir para poder cuidar, porque Satanás
somos nós. Ele veio à Terra quando foi expulso das regiões celestiais e colidiu com a Terra. Diz o cientista, o meteoro, você sabe o nome desse meteoro, que é Lúcifer, com mais um terço dos anjos, e a Terra ficou sem forma e vazia. As coisas saíram do lugar, e o próprio Deus teve que vir para cuidar através do seu Espírito. E desde então, o Senhor continua o processo, porque Ele tinha que plantar nesse planeta a sua obra, seus pensamentos, seu propósito. Ele não destruiu Satanás, nem os demônios que o acompanhavam, porque Deus tem propósito em tudo que acontece diante dele. Ele deixou para servir de teste para aquilo que Deus lhe colocou, que é o ser humano, servir e adorar de livre e espontânea vontade. Por isso que ele colocou lá no jardim do Éden e disse que podiam comer de todos os frutos, menos da árvore que estava no centro, para ver se eles obedeceriam. Mas Satanás, como já estava na terra, e veio então colocando dúvida, usando a mulher, que é a liderança de influência, porque ele sabia que se ele fosse para cima de Adão, ele não conseguiria nada, porque o homem é posição e a mulher é influência. E ele falou: eu dominando a influência, ela vai influenciar o homem. E assim ele conseguiu. A mulher comeu, influenciou o homem e ele comeu também. Mas Deus não desistiu da sua obra. O cordeiro que já estava morto antes da fundação do mundo teve que entrar em ação. Porque Deus começa um processo de salvação desde a criação dos patriarcais, da lei, dos profetas, até chegar à igreja primitiva, chegar à dispensação da graça, onde nós fazemos parte, onde a nossa geração faz parte desse processo. Por isso que nós precisamos do Espírito. Esse Espírito que agia no Velho Testamento sobre alguns reis, sacerdotes, algumas pessoas. Ele agia sobre os profetas, mas um deles profetizou, Joel. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. Chegaria um tempo que isso aconteceria. E esse é o tempo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, com seu poder e presença. E nós estamos nesse tempo vivendo o melhor de Deus na terra, melhor do que o povo do Velho Testamento, que viveram o tempo dos profetas, das leis, dos patriarcas, porque nós hoje temos a liberdade de crer e receber o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, com unção e poder, tem que ser renovado sempre, porque a unção vence, ela tem validade. É por isso que tem pessoas que têm o Espírito Santo que está desviado do caminho do Senhor. Quando alguns irmãos aqui, foi na Cracolândia, aqui do Barreiro de Cima, encontraram lá missionários que disseram que foi até para fora do país pregar o Evangelho. Mas por que desviaram? Porque esqueceram de renovar a unção na vida deles. Por isso que toda igreja tem culto de oração. Aqui é segunda-feira. É chamado de hora, que é para renovar. É uma hora de oração. Adorar o Senhor. Porque se eu tenho o Espírito Santo, você também. Mas se não renova na unção, a unção vence. É como uma lanchonete que frita vários salgados. Se não troca o óleo, ele começa a cheirar mal, ele fica escuro e começa a feder. Então tem muito crente que a unção da vida dele está fedendo, que ela nunca é renovada. Eles nunca tiram tempo
para adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. Não tinha um tempo para rebuscar poder, falar em línguas, falar em outras línguas. Aí eu não tenho dom, então Deus vai te dar o dom de interpretar, para você ajudar a conduzir o reino de Deus na terra. Mas se você não busca, você nunca renova na unção e no poder do Espírito Santo, cura divina, operação de maravilha, até a fé, que é um dom, tem que ser renovado, porque é dom. O amor tem que ser renovado. É dom, tem que ser renovado. Por isso que outro dia nós pregamos que o Senhor derrama sobre nós um óleo fresco. O óleo fresco. Para que Deus iria derramar sobre nós um óleo fresco? Se a gente uma vez que recebeu, está pronto. Não. É sempre, irmãos. Sempre nós temos que buscar esta unção de renovação do poder do Espírito Santo em nossa vida. Senão nós vamos enlaçar a fila dos desviados e dizer: um dia eu estive na igreja, eu tocava, eu cantava, eu era levita, eu era pastor, eu auxiliava, eu era professor de escola bíblica, eu era isso e aquilo. Deus me usava, eu profetizava. Posso um cara, por exemplo, aqui no dia dele. Ele falou: eu já fui muito usado por Deus, mas chegou aqui, nem lembrando andar. Para ele colocar o pé no altar, alguém tem que escorar ele. Por quê? Por quê, irmãos? Porque as pessoas brincam de crente, esquece que a palavra vai ser cumprida, realizada, e nós temos que ler a palavra, e ter a palavra, que é o nosso alimento diário. A palavra de Deus é o maná que Deus liberou para o seu povo, que eles tinham que colher todo dia. Todo dia. Que se escolhesse e guardasse, no dia seguinte chegava mal, criava bicho. Porque tinha que alimentar todo dia. E na palavra está dito dessas coisas. Está ensinado para nós essas coisas. E faz uma diferença muito grande a presença do Espírito de Deus em nós. Quero dizer à igreja, lá em João 15 diz que o ramo não consegue produzir frutos se não tiver na videira. Sabe o que faz lubrificar a videira? O Espírito Santo. Ele é a liga que faz eu, você, nós, você que me assiste, está ligado à videira, que é Jesus, é o Espírito Santo. E se você não tiver ele, você desliga automaticamente. Porque nós aprendemos em mensagem passada que o tempo nos afasta de Deus. O tempo faz a gente distanciando. Por isso nós pregamos Zacarias 9:12. Voltem à fortaleza, ó prisioneiro da esperança. Por isso que o nosso símbolo é Jesus salva e batiza no Espírito Santo. Porque ninguém consegue viver a salvação sem o Espírito Santo. Ninguém consegue viver. Que para entrar no reino, para fazer parte do reino, nós temos que nascer dele. Disse Jesus a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não consegue entrar no reino. Nascer da água é um batismo nas águas. Todos nós que estamos aqui nessa oportunidade já somos batizados nas águas. Mas nós temos que ser batizados com o Espírito Santo e fogo. Disse João Batista: tem que ser batizado no Espírito Santo e fogo, porque o fogo é o que faz a gente ser fervoroso. E esse batismo tem que ser renovado, assim como a ceia nos renova o batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo é renovado na busca, na adoração, na qual nós fazemos a Deus. Porque o batismo nas águas, ele é renovado no dia da ceia.
nós nos renovamos com Deus, aliança. E o batismo do Espírito Santo, ele é renovado em regeneração. Em reunião como essa, que nós tivemos hoje, pela manhã e agora, que nós tivemos um tempo para adorar o Senhor na congregação, para buscar seu poder, porque às vezes nós passamos dias, semanas, meses, sem ter um tempo para glorificar o nome do Senhor, para adorar o Senhor, para falar glória a Deus, aleluia, bendito é o seu nome. É a correria da vida. Por isso que muitas vezes o tempo nos afasta, porque antes, quando chegamos na igreja, a gente não pedia reunião de oração, não pedia vigília. Será que alguém foi na vigília? Do segundo semestre, no primeiro, parece que não foi, porque eu estava lá. Nessa semana não foi porque eu queimei o pé, foi na semana que eu queimei o pé. Porque a gente tem que buscar, irmãos. Porque a busca de poder é o que renova o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Que faz o Senhor derramar sobre nós o óleo fresco. E faz diferença. Faz diferença. Observa a leitura que nós fizemos. Eu li sobre Pedro. Quando ele foi avisado. Quando Jesus disse: esta noite serei pedra de tropeço para vocês, porque está escrito, já estava determinado: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei diante de vocês para a Galileia. Aí o Pedro, enxerido, assumiu a palavra dizendo: mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Nunca será para mim. Ainda que o Senhor, venha a ser isso. Aí Jesus falou: ó, em verdade eu vou dizer, nesta noite você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar. Vê o cara está calado, mas ele continuou. E Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Aí o resto falou a mesma coisa. Irmão, falar é uma coisa, viver é outra. Lá na hora do batismo, todo mundo fala: eu aceito Jesus como meu Senhor e único Salvador, e eu prometo que vou honrar o nome de Jesus e a igreja, respeitando o pastor enquanto viver sobre a terra. Falar é uma coisa, para viver é outra. Porque nós podemos falar, mas para nós viver, nós temos que ter o Espírito Santo. É pelo Espírito que nós vamos conseguir viver o que a gente fala. É pelo Espírito que nós vamos conseguir. Pedro já tinha o Espírito Santo? Tinha. Ele já tinha o Espírito Santo. Porque Jesus já tinha soprado sobre eles e dito: receba o Espírito Santo. Pedro já tinha o Espírito Santo, só não tinha o poder do Espírito Santo. O Pedrota já tinha sido enviado para fazer a obra: expulsar demônio, curar enfermo, presidir cidades que Jesus ia. Pedro já tinha ido. E olha aqui, observando a palavra, irmãos, Jesus não pegou um Bartolomeu da vida aqui, não. Uma pessoa que só fala nele na escolha dos 12, mas a palavra pegou em linha de frente. Aquele que fazia parte do discipulado de Jesus de perto. Porque Jesus tinha 120, 70, 12 e 3. E de vez em quando Jesus ia para um. E esse um era Pedro. Era Pedro. Então Pedro era da elite do discipulado de Jesus. Então a palavra pegou ele.
Justamente ele, que era a linha de frente. Na mensagem que nós pegamos semana passada, quem entrou na casa da menina, filha de Jairo? Pedro. Estava lá. Era Pedro, Tiago e João. Na mensagem de domingo, que nós falamos homenageando os pais, aquele pai que levou o filho para ser curado. Jesus estava no monte da transfiguração. Quem estava com Jesus? O Pedroca. Estava lá. Pedro, Tiago e João. Esse fazia parte do grupo seleto de Jesus do discipulado. E foi ele que manifestou que se fosse para morrer com Jesus, ele não negaria. Não negaria. Aí nós vamos mais à frente, né? Onde nós observamos que Pedro negou. Jesus vai preso, aí ele estava lá sentado, fora do pátio, uma empregada se aproxima e diz: você também estava com Jesus Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Aí, quando ele dirige para a porta, vem uma outra empregada e diz: você estava com ele. Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Ele jurou, dizendo: não conheço esse homem. Eu não conheço ele. Juro. Olha o cara com o Espírito Santo falando. Depois, um pouco depois, aproxima-se os que estavam ali e disseram: certamente você também é um deles, porque o teu jeito de falar o denuncia. Por que o jeito de falar? Porque Pedro ficou 3 anos sendo discipulado por Jesus, 3 anos andando com Jesus para baixo e para cima, dia e noite. Ele pegou o jeito de Jesus, a forma de Jesus, a maneira de Jesus, mas faltava o Espírito de Jesus nele, o Espírito Santo. O teu jeito denuncia. E aí, sabe o que o cara faz? Então ele começou a praguejar e a jurar. Você sabe o que é praguejando? Jurar praga. E a jurar: não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Aí no instante está no campo. E ele lembra que Jesus tinha dito para ele: você não está preparado. Você está me negando. E aí ele sai e chora amargamente, se arrepende. Ele não fez como Judas, porque Judas poderia ser salvo. Só que Judas saiu e foi suscitado. Mas Pedro saiu e foi arrepender. E nesse seu arrependimento, ele consegue superar aquela situação por tudo que ele tinha aprendido com Jesus, recebido do Senhor, do Mestre. E aí nós vemos quando ele permanece naquela casa, onde Jesus disse: permanece até que o alto seja revestido de poder. E quando chegou aquele momento, que eles buscaram o poder, que eles oraram, e o Espírito de Deus entrou naquele lugar, como língua de fogo, pousado sobre a cabeça de cada um, os enchendo de poder, e eles começaram a falar em outras línguas, de tal maneira que chamava a atenção de quem passava nas ruas. E muitos diziam: estão embriagados nessa hora do dia. Mas eles dizem: não estamos. Este povo está cheio do poder de Deus, porque hoje se cumpre o que falaste através do profeta Joel, que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. E depois que eles falaram tais coisas, muitos então ouviram isso e ficaram muito comovidos
e perguntaram para quem? A Pedro. Olha só, perguntou para o Pedro, né? Que faremos, irmãos? O que nós podemos fazer? E Pedro então responde: arrependa-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe. Isto é, para todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortou, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Olha só, aí acreditaram nas palavras de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Do que negou 3 vezes, quase 3.000 se converte na sua pregação. Olha a diferença daquele que tem a unção, o poder do Espírito fresco na sua vida, que tem a presença do Espírito de Deus o envolvendo de tal maneira. Aquilo que nós aprendemos em mensagens passadas, a nossa boca se torna a boca de Deus, as nossas mãos se tornam a mão de Deus, os nossos pés se tornam os pés de Deus, a nossa mente se torna a mente de Deus. Existe uma diferença, irmãos, do que está cheio, renovado, e daquele que não está com nada. Então, vamos seguir o exemplo do 2 Pedro, o que está cheio. Tem o Espírito Santo, mas também está cheio da sua unção fresca, do seu poder fresco na sua vida. Então não deixe de buscar, de renovar, porque essa presença de Deus, nessa renovação de adoração, é que nos faz, como a ceia, que a gente renova no batismo nas águas. Então você renova o batismo do Espírito Santo, é nas reuniões de oração, é no momento de adoração. Aí você se renova no poder e na unção do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao coração da igreja hoje, na qual, Pai, eu te agradeço o ensinamento que precisamos, a diferença de quem tem a unção fresca do Senhor em sua vida e daquele que tem até a unção mais vencida. E nós queremos, ó Pai, ter a unção válida, em validade, que a gente não vive de unção do passado, mas nós vivemos da unção do presente. Então renova todos nós, cada dia, Senhor, e nos dê a oportunidade de estarmos sempre na congregação, na reunião de oração. Nós ainda teremos mais uma oportunidade nesta semana, que vai ser um domingo de missões, de ter um tempinho para te adorar e nos renovar no poder e na unção do Espírito Santo. Assim como eu te abençoo, para que essa unção chegue até você, e esta água que está embaixo desse seu aparelho se torne o remédio da tua saúde, e também a unção que você precisa para viver e praticar aquilo que o Senhor tenha te ensinado, em nome de Jesus. Amém.